Bem, esse painel foi muito bem proposto e colocado, visando discutir a questão do licenciamento ambiental, da segurança jurídica e a nova lei de regularização fundiária, que traz uma disciplina, um novo regime jurídico para a regularização imobiliária no âmbito das áreas urbanas também. Então, eu vou fazer esse corte, primeiro, com relação a essa minha fala. Dentro da lei especificamente, eu quero tratar das questões relacionadas à área urbana. E, ainda dentro do tema, eu quero fazer um outro corte relacionado à segurança jurídica, vinculando a segurança jurídica a um último precedente, que não é vinculante, mas é súmula, e, portanto, deve orientar e nortear uma série de atos jurídicos extrajudiciais e do próprio judiciário, que foi produzida pelo STJ, uma súmula polêmica, que ainda vai ser, com certeza, objeto de outros debates, mas, enfim, que colocou que não há fato jurídico consolidado em matéria ambiental. Então, eu quero tratar disso ao ensejo dessa nova lei e da denominada segurança jurídica, fazendo a interface também com licenciamento ambiental, conforme tema geral do evento. Então, para essa discussão, eu vou suscitar a seguinte problematização. A nova lei possibilita a reurbanização, que possibilita a reurbanização urbana para áreas consolidadas. Dá para fazer o que está ali previsto na lei? Porque eu estou cansado de assistir, de verificar leis que acabam, em matéria ambiental, não saindo do papel. E em matéria ambiental de regularização fundiária, principalmente. Então, a gente vive meio que no mundo de faz de conta. As leis são feitas, não são cumpridas, as propriedades são ocupadas de fato, mas de direito não estão regularizadas. E aí, será que esse novo marco regulatório veio para ficar realmente, para resolver essa situação que eu acho que ela é nacionalmente difundida, não só em regiões específicas, mas em todo o Brasil? Há áreas de ocupação irregular que se consolidam e que depois não são emitidos os devidos títulos, não é possível fazer empreendimentos com segurança jurídica e assim sucessivamente, trazendo uma série de problemas, inclusive para a questão ambiental. No outro plano, um outro problema é que eu verifiquei que a lei considera o critério da destinação. Isso é um problema ou uma solução? A lei determina também que se faça um levantamento do passivo ambiental. E como é que isso vai ser feito diante da nova súmula? É possível conciliar? E a APP em área urbana? Está englobado no passivo ambiental? Não está? O que fazemos com isso também com o Código Florestal novo? Se resolve isso no licenciamento? E aí eu proponho que se observe, para responder essas perguntas, a noção de plano diretor de desenvolvimento urbano, de zoneamento ambiental, também conhecido como zoneamento ecológico-econômico, e a questão da política urbana e seu regime jurídico. E uma resposta que engloba uma equação jurídica, nada mais do que uma interpretação sistemática conforme a Constituição de todas essas normas e questões colocadas. Pois bem, a primeira... Pode voltar aqui, ali, só mais um slide final da fala final, eu vou te sinalizar. A primeira questão, a nova lei possibilita a reurbanização. A reurbanização, ela dá para fazer, ela tem premissas colocadas que vão permitir validamente ser efetivada a regularização urbana? Bem, essa pergunta só pode ser respondida na dependência das outras questões, da questão do critério da destinação da área, da nova súmula do STJ e da APP em área urbana. A dúvida se essa lei veio para ficar e para ser executada, perpassa pela solução dessas outras premissas secundárias. Então, o nosso problema principal hoje que eu trouxe para nosso debate, ele só terá uma resposta positiva de acordo com a interpretação que nós vamos conferir a essas outras questões. Então, a primeira problemática a ser resolvida a nova lei determina que será considerada a área urbana para efeitos de incidência da reurbanização as áreas de acordo com o critério da destinação. E aí, a partir daí, se diz que pareceres de diversos órgãos públicos e critérios previstos em lei devem ser adotados para se considerar uma área urbana ou não urbana e suscetível ou não à regularização, ainda que ela tenha sido, por exemplo, inicialmente cadastrada como um imóvel rural. E nós sabemos que a transição do rural para o urbano no Brasil é uma realidade cada vez mais evidenciada pela concentração urbana das áreas e até mesmo aquelas áreas que
essencialmente eram rurais. A expansão urbana é um fenômeno também que não se pode negar. As cidades cada vez mais se desenvolvendo, expandindo e transformando o rural em urbano, com a chegada de equipamentos públicos, enfim, empreendimentos e assim sucessivamente. Esse critério da destinação, ao meu ver, previsto na lei, ele deve ser interpretado conforme a Constituição, não conforme exclusivamente o que está na lei. A lei pressupõe a necessidade de pareceres, salvo a determinação. Então, como é que a gente tem que ler isso aí? Salvo a determinação prevista no PDDU. Então, o primeiro link é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Por quê? O artigo 182 da Constituição determina que a política urbana tem um instrumento básico. E esse instrumento básico de status constitucional, portanto, acima desse instrumento do critério da destinação previsto infraconstitucionalmente, é o PDDU. Então, é o PDDU que tem que dizer se a área é urbana ou não é. Estando dito no PDDU, até porque o PDDU ele compreende a visão sistemática de todo o território municipal, e não isoladamente para um caso concreto, como é o critério da destinação. O PDDU verifica o passado, o presente e o futuro, uma visão, portanto, sistêmica de prognóstico, diagnóstico, e que, portanto, goza de uma presunção de legalidade e legitimidade e de planejamento que o critério da destinação da área não abrange. E, portanto, não é só uma questão jurídica constitucional, é uma questão fática, técnica, da validade do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano como instrumento básico, porque a lei maior assim determina, mas também porque, de fato, é ele base para toda a compreensão do que é área urbana e do que não é. Então, eu interpreto conforme que esse critério da destinação da área irá valer para as situações em que o município não tem plano diretor vigente ou que ele não foi objeto da revisão prevista pelo próprio Estatuto da Cidade a cada 10 anos. Então, pode haver, portanto, uma defasagem desse PDDU e aí se aplica o critério da destinação, não havendo PDDU ou havendo e estando defasado sem a revisão no período de 10 anos. Então, é um primeiro alerta que eu gostaria de trazer e até é bom que o Márcio esteja aqui no Ministério das Cidades para que isso possa ser uma interpretação que seja... Porque nós teremos problema, porque se o plano diretor disser que é área urbana e o critério da destinação não parecer concreto, disser que não é, o que vai prevalecer? E se for o contrário, se o PDDU disser que não é área urbana e o critério da destinação disser que é, como superar esse conflito? Então, para evitar segurança jurídica, eu já acho que tem um critério de interpretação prévio, interpretação conforme a Constituição, prevalece o PDDU, instrumento básico, artigo 182 da Constituição, salvo, na ausência de PDDU, que vai se utilizar o critério da destinação, ou no PDDU, que está em suspenso de validade por falta de revisão, porque a própria Estatuto da Cidade determina a revisão a cada 10 anos, senão ele perde a sua aplicabilidade. Portanto, entendo eu que essa norma deve ser interpretada neste sentido. O segundo problema é levantamento de passivo ambiental. A lei prevê que, em um dos parágrafos da REURB, que, para efeitos de REURB, somente serão efetivados quando o imóvel tiver um levantamento de passivos, tributário, administrativo e ambiental. Não precisava nem estar na norma, porque você não pode conferir um ato jurídico-administrativo válido de reurbanização e de direito civil com um imóvel que padeça de ilegalidades na sua compreensão ambiental, tributária e administrativa, até porque todas essas três compreensões são ônus real, acompanham o objeto, o imóvel, para quem quer que seja. Então, quando vai ser o primeiro título conferido de propriedade, ele tem que vir sem esse passivo ou com esse passivo conhecido e com prazo de solução, com proposta de, por exemplo, se for ambiental, um plano de recuperação da área degradada, por exemplo, que é o mecanismo de recuperação de passivo que não pode ser recuperado de imediato, de pronto. O parcelamento da dívida tributária, enfim. Então, o pagamento das multas administrativas, isso precisa ser regularizado, equacionado. Só que vem a súmula do STJ e diz que não há fato ambientalmente consolidado, ou seja, aí vem um grande problema que faz a interface com a questão do APP. A maioria, pelo menos na Bahia, acho que talvez no Rio de Janeiro também, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, também deve ser assim. A maioria dos imóveis urbanos que precisam ser regularizados estão em área de APP. Estão em topo de morro, estão na beira dos rios, dos lagos, e isso é uma realidade concreta. E não é uma realidade só do particular, porque aí eu ouço muito isso. Não, é aí o advogado dos empreendedores, do capitalismo selvagem. Não, o capitalismo que gera emprego, essa batalha ideológica, eu também não sigo, mas já fui comunista, hoje não sou mais, sou um cara liberal, mas, enfim, eu não estou falando de batalha ideológica, estou falando de interpretação jurídica. E muito do que foi feito
no nosso país foi antes do próprio Código Florestal, que não tratava, o primeiro Código Florestal, de APP em área urbana, acertadamente, antes da Constituição, o antigo Código Florestal, porque APP não pode ser tratado num Código Florestal nas áreas urbanas, tem que ser tratado no Estatuto da Cidade, tem que ser tratado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, é inconstitucional o Código Florestal, quer dizer, eu não sou pela inconstitucionalidade. Tem que se fazer uma interpretação conforme do Código Florestal. A APP do Código Florestal se aplica às áreas rurais, aplicando-se nas áreas urbanas quando não houver norma urbana disciplinando a APP naquela localidade. Ou seja, o Código Florestal é apenas uma norma de complementação, uma norma geral que sucumbe à norma específica, porque a própria Constituição assim determinou. Ou a Constituição de vocês não é igual a que eu leio, a Constituição Federal, que diz da política urbana no capítulo 182 e 183 e da política rural no outro. Ou seja, a Constituição criou regimes jurídicos diferentes. Ou não tem um Estatuto da Terra e o Estatuto da Cidade, ou o PDD-1 não é um instrumento básico do planejamento urbano, é o Código Florestal que vai planejar a área de preservação permanente nas cidades. Quem é que sabe o que tem lá na minha Salvador daqui? Quem sabe mais é o prefeito de Salvador, os vereadores de Salvador, a população de Salvador. Como é que em Brasília se decide isso? E Salvador é igual a Florianópolis, tem as mesmas peculiaridades? Como vai ter a mesma norma? Portanto, além de violar princípios do direito urbanístico, no direito urbanístico, qual é o princípio fundamental? A função social da propriedade urbana, que é diferente da rural e que se é definida no PDD-U e não no Código Florestal, e a função social da cidade, que é diferente da função social da terra, da área rural. E aí tem a presidente do CAU aqui, que sabe muito mais que todos nós. A cidade, já dizia a Carta de Atenas, que não foi incorporada como norma jurídica, como um tratado de direito, mas teve reflexo e influência no nosso direito, que traz quais são as funções sociais da cidade, lazer, moradia, trabalho, circulação, e aí o Estatuto da Cidade vai muito mais além. Fala em saneamento básico e a interpretação sistemática da Constituição, os direitos sociais do artigo 6º são direitos da função social da cidade, e é na cidade que se exerce plenamente a vida do cidadão enquanto trabalhador da área urbana. Ou alguém que mora na cidade está no mesmo ambiente que quem mora na área rural. Um rio na cidade tem a mesma função. A função do rio da cidade é muito mais de abastecimento de água, de preservação por conta dessa natureza e de não poluição, porque a cidade é agressiva com as águas, do que o rio urbano, que tem uma função diferente, de própria interface com a questão ecológica e do ecossistema propriamente dito, da fauna, da flora, etc. E aí o que acontece na prática? Alguém conhece algum rio urbano que tenha área de preservação permanente de 30 metros no mundo, no Brasil, em qualquer lugar? Não existe. Não existe. E aí o que é que faz? Eu não consigo cumprir 30, eu deixo 0 e boto cimento, que é o que se faz. Ou até, como está sendo feito lá em Salvador, horrível, estão tampando os rios, viraram esgotos, não tem APP. Seria lindo a Marginal Tietê, imagine, tem 0 ali de proteção de APP, ninguém vai me dizer, STJ, que ali não há fato consolidado ambiental e que você vai fazer 30 metros de APP e vai acabar com a Marginal Tietê. Uma súmula para inglês ver. O Lago Paranoá, lá em Brasília, é rodeado de mansões. Talvez alguns ministros, como eles têm teto, não sei se teriam verba para morar ali, né, não sei, com a herança ou com outros empreendimentos, mas se tiverem condição de morar ali, vai desfazer as mansões do Lago Paranoá, isso é uma função social da cidade, essa súmula vai se aplicar lá ao Lago Paranoá, vai se aplicar à Praia do Forte, que é um balneário lá do litoral norte da minha Bahia, e que tem várias casas com membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, morando em área e desfrutando das belas paisagens em área urbana de Praia do Forte, conforme o plano diretor de Mata de São João, que é o município, ou vai prevalecer o Código Florestal? E vamos demolir tudo. Como assim não há fato consolidado se, na época que foram feitas essas intervenções, vigorava um outro regime jurídico? Não há fato consolidado ilícito. Tudo bem, aí eu aceito a súmula. Não há fato ambiental ilícito. Porque a gente sabe que uso capião você consegue consolidar o fato mesmo estando de má-fé, ilicitamente. O direito civil admite, o direito público ambiental não admite. Jamais haverá um ato ilícito ambiental que se convalide. Mas se você tem, norma civil também básica, boa-fé objetiva daquela consolidação, se você tem, inclusive, no passado, como meu tataravô, imagine, meu tataravô foi incentivado a desmatar a Mata Atlântica na Bahia pelo próprio governo. E agora ele é obrigado a assumir esse passivo ambiental caríssimo, que não foi ele que gerou, mas por incentivo do próprio governo, por ato lícito, porque não se consolida.
Não é assim que se pode interpretar e aplicar o direito e criar uma súmula genérica dizendo não há fato consolidado, ponto, independentemente do caso concreto. Pelo amor de Deus. E a gente sabe que em matéria ambiental vão pegar essa súmula e vão jogar em todos os casos e começar a ação civil pública para demolir tudo. Vai começar a acontecer isso. Eu nem deveria estar falando isso, porque como advogado eu estou trabalhando contra mim mesmo, porque vai ser ótimo esse litígio, né? Mas eu não estou pensando em mim. Eu tenho um filho de 3, uma filha de 3, de 4 anos e um de 2. Estou pensando no futuro e no desenvolvimento sustentável, que é o equilíbrio entre econômico, social e ecológico. Não é a prevalência de nenhum sobre o outro, é a convivência harmônica. O próprio artigo 225 determina isso. Ele não pede, ele determina. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é ecologicamente intocável, não é ecologicamente inviolável, não é ecologicamente também destruído, é equilibrado. Portanto, esse é um pressuposto importante para a solução. E isso se resolve com licenciamento ambiental? Não. Isso se resolve no PDDU, no zoneamento ambiental e, principalmente, na melhor interpretação do direito pelo judiciário, porque hoje o maior responsável pelos conflitos ambientais do Brasil é o Poder Judiciário. Data máxima vênia, como dizem os advogados, a colegas da magistratura que aqui estejam presentes, assistindo, mas é por má interpretação, e não do judiciário no seu todo, mas uma parte específica que está no STJ. Imprescritibilidade do ressarcimento do dano ambiental. Ah, pelo amor de Deus, o promotor, o colega promotor, seria até irresponsável se vê um dano ambiental e não propõe de logo dentro de 5 anos a ação civil pública. Vai propor daqui a 50 anos, conhecendo, porque a prescrição ambiental só começa do conhecimento do dano. O Ministério Público, titular da ação civil pública para a defesa do meio ambiente, conhece do dano e fica lá parado e daqui a 15 anos resolve entrar com ação. E aí, em vez de ser o dono da propriedade, é um sucessor, um neto, um tataravô, ele não vai nem conseguir exercer o contraditório em ampla defesa. Cadê a segurança jurídica? Nada no Brasil é imprescritível, salvo o que está na Constituição. Crime, terrorismo, crime contra indígena, enfim, a matéria específica. E restrição a direito, lembrem-se, o pessoal não gosta muito não, mas direito à propriedade e direito e segurança estão no artigo 5º, são direitos fundamentais. Segurança é segurança jurídica, tanto que tem a garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, e aí me preocupa nessa súmula. Acabou, direito adquirido, que eles já dizem, não há direito adquirido a poluir, isso é uma baboseira. Não há direito, claro que não há direito adquirido a poluir, há ato ilícito, mas há direito adquirido em matéria ambiental. Há ato jurídico perfeito em matéria ambiental, um licenciamento lícito, correto, faz ato jurídico perfeito. Há coisa julgada em matéria ambiental. Só que, segundo a súmula, imagine uma coisa julgada que diz que aquela área de APP foi ocupada sob a vigência de um regime jurídico que permitiu de uma situação de fato irreversível, mas o STJ diz que não, então vai ter que desfazer mesmo a coisa julgada, com base nessa súmula. Vai ter um bocado de ação rescisória, que por ser ambiental também é imprescritível, né? Ação rescisória, e aí a gente vai entrar num cenário perigosíssimo de insegurança jurídica. Então, para resolver essa questão, é preciso dominar o PDDU, o zoneamento ambiental, que precede ao licenciamento, que deve ser um marco de garantia. Hoje, o Brasil foca muito, a Constituição colocou, deu status constitucional ao estudo de impacto ambiental, não deveria ter dado, porque é um dos instrumentos e o específico que só para atividade significativa e impacto ambiental. O que deveria ter, se fosse para colocar algum instrumento em evidência na Constituição, tinha que ser o zoneamento ambiental, porque através dele você tem segurança jurídica, você sabe onde pode e onde não pode fazer o seu empreendimento, você já sabe previamente se vai comprar ou não, e não comprar uma propriedade, fazer o investimento e na hora só saber no licenciamento se vai poder ou não ter aquele empreendimento e como vai ter. Você tem que ter uma segurança jurídica prévia, e só o zoneamento ambiental, que não é um ato isolado administrativamente, é um ato sistemático e legal, com força de lei, com, portanto, legitimidade e participação popular através dos seus representantes. Muito melhor do que a audiência pública, que a gente sabe que muitas vezes é para inglês ver. E, portanto, a resposta a essas perguntas indica o conhecimento do regime jurídico da política urbana, que é diferente do regime jurídico do direito ambiental e deve conversar com ele, porque são matérias que estão convergindo. Que regime jurídico é esse? Função social da cidade e seu conteúdo, cujo conteúdo jurídico foi objeto de minha tese de doutorado, está publicada e na academia.edu, não sei se vocês conhecem, está de livre disposição, porque ninguém compra livro de tese, então eu falei, então vou disponibilizar gratuitamente mesmo. A função social da propriedade urbana e planejamento urbano. Esses são os princípios que devem estar em consonância com sustentabilidade, precaução, prevenção e aqueles do direito ambiental. Porque se não houver convergência desses princípios, uma solução equilibrada, não há direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, portanto, há uma equação jurídica, 225 com 170, com 182, com o 6º e com o 5º da Constituição e as garantias da segurança jurídica para que a lei possa realmente ter sucesso. Senão,
a gente vai ter mais uma lei que não vai permitir a regularização fundiária, e a gente vai ter mais desemprego, mais insegurança jurídica, mais conflito, mais judiciário atolado e menos meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme essa imagem. O rio Tietê, como ele é, como o Código Florestal mandava ser e como ele poderia ser se houvesse esse equilíbrio, essa sustentabilidade. Não é questão de vedação ao retrocesso. Não há, às vezes, a norma mais protetiva é um verdadeiro retrocesso, porque a mais protetiva da APP, ao que gerou aquele rio Tietê, e não aquele que ele pretendia mais protetivo. E essa aqui, se fosse um plano de diretor de desenvolvimento urbano de São Paulo que previsse APPs menores, nós teríamos um rio Tietê ecologicamente equilibrado de fato. Nem mais, nem menos. É o equilíbrio, é a convergência de princípios. Obrigado a todos.